Não posso deixar de honrar também a vida de algumas pessoas. Minha esposa, que nesses meses tem me sustentado também, porque a gente acha que está preparado para alguns desafios e quando percebe que a nossa estrutura não passa de um graveto, a gente acha que está preparado para algumas coisas na vida e percebe que, na verdade, o que a gente considerava como sendo uma capacidade ou a possibilidade de ter algum tipo de habilidade não significa nada diante de algumas situações em que tudo o que você tem que fazer é dobrar o joelho e permitir que o Senhor flua através da sua vida. E esse tempo lá em Boa Esperança tem sido um tempo exatamente disso, um tempo de poder conseguir perceber nas coisas pequenas da vida, nas coisas pequenas do dia a dia, o Senhor trabalhando em cada vida, e poder perceber. Eu vou falar sobre um irmão só. Tem um irmão lá, depois se ele assistir não tem problema não, mas tem um irmão, quando a gente chegou na igreja, ele nem levantava a cabeça, irmão, ele só ficava assim, ele olhava só assim, ele não sorria. Você ia cumprimentar ele, ele meio ressabiado, e poder perceber ao longo desses 3 meses o Senhor realizando uma obra na vida daquele homem, e hoje ele é o maior sorridente da igreja. Sabe, o Senhor tem quebrado muitos conceitos daquilo que eu considerava ser um ministério bem sucedido, daquilo que algumas vezes a gente considera como sendo fazer valer a pena aquilo que o Senhor confiou na sua mão. E você começa a perceber que se trata muito mais do que aquelas pequenas coisas que o Senhor pode realizar através da sua vida, que eu posso dizer para todos vocês que eu nesse tempo, nesses 3 para 4 meses que a gente está lá, eu fui muito mais abençoado do que eu abençoei naquele lugar. Parece que eu já estou lá, irmãos, há 10 anos, e eu não posso esconder de vocês a saudade que eu sinto daqui. E eu não posso esconder de vocês o desejo e a vontade de muitas vezes falar assim: Rafael, eu vou voltar, cara, não dá. Mas ao mesmo tempo a convicção absurda de para o que o Senhor me chamou. A convicção absurda e a certeza de que Deus tem um propósito nisso que a gente está lá. De que Deus está no controle e que Ele tem toda a preeminência nas suas mãos, de que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Eu quero compartilhar com você hoje uma palavra, um pouquinho daquilo que a gente tem desfrutado lá em Boa Esperança. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 40. Essa palavra, ela vai mexer com alguns conceitos que você tem, que nós temos, e que nós formamos ao longo da caminhada. Alguns paradigmas que são construídos na nossa mente e também na nossa prática de vida, e que muitas vezes nos afastam da realidade e do valor das coisas pequenas e boas que o Senhor nos proporciona todos os dias. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 40. Vou colocar no telão? Já colocou. Diz assim o texto, acompanha comigo. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho, com as especiarias, de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. Diga comigo, sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, diga comigo, jardim. E no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. Curva sua cabeça, eu queria orar com você mais uma vez. Senhor,
Eis aí a tua palavra, que nós sejamos edificados por ela, que o Senhor fale conosco e que coloque as tuas palavras na minha boca, Senhor. Fala conosco em nome de Jesus, amém. Eu quero começar falando com você sobre um conceito que surgiu nos últimos anos e que a sociologia fala muito sobre ele, que é o conceito de mundo de plástico. Hoje nós vivemos numa sociedade em que tudo é descartável. A gente privilegia aquilo que é descartável. Por exemplo, quando a gente vai fazer uma festa em casa, se vai muita gente, além daquilo que você está acostumado de receber, a gente se prepara logo para comprar copo descartável, prato descartável, talheres descartáveis, para tentar de alguma forma minimizar o trabalho depois que a festa acabar. Da mesma forma, as pessoas se utilizam cada vez mais de coisas descartáveis, de coisas de plástico, de elementos que vão ter uma serventia naquele primeiro momento, de produtos e objetos que vão servir para um fim específico, mas que logo depois que aquela finalidade é suprida, eles são descartados. Dessa forma, nós observamos um mundo em que as coisas são de plástico, os corpos são de plástico, as vidas são de plástico, o mundo é de plástico, um mundo onde tudo se desperdiça, um mundo onde nada é duradouro, um mundo em que nós até conseguimos criar relacionamentos de plástico, um mundo em que o fato de nós não construirmos um relacionamento duradouro com nada, nem com ninguém, o conceito de verdade para nós se esvaziou. O conceito de uma verdade universal para essa geração, nascida no século 21, já não faz mais tanto sentido. O conceito de mundo de plástico traz para nós a ideia de que todas as pessoas podem coexistir com a sua verdade. Existem 3 palavras que Satanás usa para essa geração, e que são palavras perigosíssimas, e que tem feito muitas pessoas se enganarem e serem levadas por qualquer tipo de vento de doutrina. Essas 3 palavras são: viva sua verdade. Quer dizer, cada um tem uma verdade, cada um tem para si aquilo que considera como sendo verdade. O conceito de verdade universal se esvaziou nessa época. Um conceito de uma verdade infalível, imutável, uma verdade inexorável, uma verdade que não pode ser mudada, para nós já não faz mais sentido. E quando a gente olha nessa sociedade para o espelho da palavra de Deus, e nós observamos Jesus falando aquilo que ele era, Jesus dizendo que era o Messias, Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor, eu sou a porta. Jesus declarando acerca dele questões e verdades que vão além do nosso entendimento, questões, verdades e conceitos que extrapolam a nossa capacidade até mesmo de entender numa sociedade vivendo num mundo de plástico. Mas o fato é que ele afirmava isso a respeito dele mesmo. Então só ficam para nós 3 opções possíveis: ou ele era louco, ou ele era um mentiroso, ou então de fato ele era o Senhor. Só que nessa geração que não consegue entender e não conhece mais os conceitos de uma verdade que se estabelece sobre bases imutáveis, essa geração ainda continua considerando Jesus como um mentiroso, ou até mesmo como um louco, porque poucos são aqueles, e isso não pode vir de nós, aqueles que o Espírito Santo ilumina e que conseguem enxergar a verdade revelada pelo universo, a verdade revelada pela vida, a verdade revelada pelas Escrituras, de que Jesus Cristo é o Senhor de todas as coisas. E o mesmo Jesus que realizava obras, que realizava milagres, que curava, que salvava, que libertava, que restituía vidas, que restaurava famílias, ainda é o Jesus que passeia em meio à sua igreja hoje, ainda é aquele que contempla o teu sofrimento, que ainda consegue ver a dor nos seus olhos e que não fica inerte a essa dor,
É esse mesmo Jesus que nos momentos de desespero, nos momentos de dor, nos momentos em que a vida joga sobre você a crise inevitável de viver, é esse mesmo Jesus que ainda estende a mão e diz: filho, eu estou aqui. Nós estamos diante de um texto que narra o sepultamento de Jesus, um texto que narra um momento de crise para os discípulos, porque você imagina o seguinte: Jesus tinha andado com eles esse tempo todo, mais de 3 anos, tinha curado, tinha expulsado demônios, tinha ressuscitado mortos, tinha ensinado sobre o reino de Deus, tinha ensinado sobre uma cultura que ia muito além da cultura romana daquela época, mas uma cultura que apontava para a eternidade. Só que agora Jesus estava morto. Os dias entre a sexta-feira e o domingo de manhã foram dias terríveis para esses discípulos. Diz a palavra que eles se dispersaram. Diz a palavra que nenhum deles, exceto João, nenhum deles foi até a cruz. Todos eles haviam se dispersado. Todos eles haviam visto toda a sua esperança, tudo aquilo que eles colocavam expectativa, tudo aquilo que eles consideravam como sendo a verdade da vida, tudo isso tinha simplesmente desaparecido no momento em que Jesus deu o seu último suspiro. E às vezes nas nossas vidas a crise se estabelece exatamente dessa forma. A crise vem de forma tão avassaladora que até mesmo a esperança que nós depositamos no Senhor é estremecida em algumas situações. Aí você pode pensar: mas se a esperança é estremecida, é porque a pessoa de fato não acredita em Jesus. E isso se aplicaria muito bem se nós fôssemos robôs, autômatos. Mas todos nós, como seres humanos, sujeitos também aos nossos sentimentos, às nossas dores, ao nosso intelecto e a tudo aquilo que a gente vê e ouve todos os dias, existem sim alguns momentos da vida que têm o potencial de até mesmo abalar a nossa fé. Se você é alguém que já viveu por mais de 15 minutos nessa terra, você sabe do que eu estou falando. Dores, medo, depressão, para algumas pessoas vício, para outras pessoas a incapacidade de crer. A incredulidade tem matado mais pessoas do que algumas doenças na nossa época, simplesmente porque não conseguem olhar para Deus, olhar para o espelho da palavra de Deus, olhar para Jesus e enxergar de fato sendo Ele o que Ele diz que Ele é. E é justamente nesses momentos que a crise se estabelece. Mas o que fica para nós é que nesses momentos como esse aqui que os discípulos estavam passando, em alguns momentos da sua vida, meu irmão, em alguns momentos da sua vida, minha irmã, nos momentos mais difíceis, é justamente no meio das crises que o Senhor está te habilitando para você conseguir testemunhar os maiores milagres de Deus na sua vida. Muitas vezes o maior milagre é simplesmente você conseguir perceber que você conseguiu passar por toda e qualquer situação, em nome daquele que te fortalece. Para algumas pessoas o milagre se estabelece quando vem a cura. Para outras pessoas o milagre se estabelece quando vem um diagnóstico favorável. Para outras pessoas o milagre se estabelece quando elas conseguem enxergar quem de fato é Jesus na vida delas. A pergunta que ecoa ao longo dos séculos, a pergunta que é tão atual: quem é Jesus? Jesus de fato é quem Ele diz que é? Aquilo que os discípulos enxergavam, aquilo que o povo enxergava, aquilo que os judeus enxergavam nesse momento aqui da palavra, era algo impossível, era algo que não tinha como ser revertido. Jesus tinha morrido, morreu, acabou. Ele tinha falado que ia ressuscitar, mas até então o que eles tinham era o fato de que Jesus estava morto. Nós hoje conhecemos a história, e por isso fica para nós o ensinamento de que circunstâncias não mudam destinos.
A circunstância de Jesus estar morto naquele momento não mudaria o destino inevitável de que ao terceiro dia ele ressuscitaria, de que porque ele viveria, os discípulos mais uma vez poderiam se alegrar, poderiam se regozijar, poderiam enxergar nele a esperança inabalável. Essa igreja está vivendo o ano de 2019 como o ano da esperança inabalável, e eu vim aqui para declarar sobre a sua casa nessa noite a esperança inabalável do Senhor sobre a sua vida. Mas ainda assim existem algumas circunstâncias e situações que parecem impossíveis. Ainda assim a crise se estabelece. Ainda assim, mesmo que hoje aqui você se alegre, você levante a mão, você consiga se envolver nessa atmosfera, ainda existe uma segunda-feira de manhã esperando por você. Ainda existe a terça-feira cinzenta esperando por você. Ainda existem dias nessa semana em que virão desafios para os quais você não está preparado. E é justamente quando a gente se depara com essas situações que a gente consegue entender do que se trata o Evangelho, que a gente consegue perceber do que se trata a nossa fé, que a gente consegue de fato entender o que significa olhar para Jesus e ver nele a fonte de toda a vida eterna. Queria convidar você a fazer um exercício comigo nessa hora. Coloque suas duas mãos no coração. Isso é para aqueles que creem. Feche seus olhos por um momento. Eu queria que você trouxesse à memória, como diz o profeta, aquilo que pode te dar esperança. Eu quero convidar você, meu irmão, a nesse momento trazer à memória aquilo que de alguma forma tem angustiado você, mas ao mesmo tempo trazer à memória quem é o Jesus que pode realizar o milagre na história da sua vida. Vamos lá. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, quem sabe canta. Aquilo que parecia. Tá lindo. Oh, aleluia! Você acabou de declarar que você é um milagre, meu irmão. Você acabou de declarar para os céus, para a terra, para o inferno, para os quatro cantos do universo ouvirem: você é um milagre. Você é um milagre porque Deus fez da sua vida um milagre. Aquilo que ninguém acreditava, aquilo que nem você mais tinha expectativa, o Senhor mostrou que ainda existe esperança para você. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia Será que você pode olhar para 2 ou 3 pessoas e dizer assim: eu sou um milagre? Agora me ajuda a pregar, me ajuda a ser boca de Deus para quem está do seu lado. Diz assim: você é um milagre. Sabe qual é o problema? Não é o fato de sermos ou não um milagre. O problema é que muitas vezes a gente perde isso de vista.
O problema é que às vezes as dores se estabelecem sobre nós. O problema é que às vezes a crise se estabelece e a gente se esquece daquilo que o Senhor já realizou nas nossas vidas, da obra que Ele já realizou no Calvário, daquilo que só Ele tinha poder para fazer e Ele fez por causa de você. Será que 2 ou 3 pessoas podem levantar a mão para adorar o nome dEle nessa noite? Oh, aleluia! A questão que se estabelece é: o que é de fato que Deus pode fazer, mesmo quando a gente não vê? Porque muitas vezes a gente gosta de ter o controle, a gente gosta de ver, a gente gosta de acompanhar tudo, mas a grande questão da vida de fé, da caminhada de fé, é enxergar o Senhor fazendo, é enxergar Jesus fazendo, mesmo quando nos momentos você não vê, é ver aquilo além do que os olhos podem ver. E parece um paradoxo mesmo, porque foi Paulo que falou isso: nós fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, porque o que se vê é temporal, vai acabar, mas o que não se vê é eterno. O que não se vê é aquilo que vai permanecer na sua vida. O que não se vê é a obra que o Senhor está realizando no secreto em favor da sua vida. Sabe o que baseia as nossas vidas às vezes? Vamos supor que você seja alguém que está querendo contratar um empréstimo. E aí você vai no banco, conversa com o gerente, e aí você consegue contratar um empréstimo. Aí você começa a pagar o empréstimo. Você paga direitinho, na data certa, você não deixa atrasar a parcela. Você vai pagando, vai pagando, vai pagando. Antes que você termine de pagar aquele empréstimo, com certeza, se você tem celular, você já até recebeu essa ligação, sem nem ter empréstimo. Mas antes de você terminar de pagar, alguém vai te ligar, te oferecendo uma renovação desse empréstimo. Por quê? Porque você foi um bom pagador, porque você conseguiu cumprir com a sua responsabilidade, porque você se comprometeu e você pagou. Muitas vezes a gente consegue enxergar isso na nossa realidade, e isso é fácil de entender. O banco ligou para você e te deu crédito e confiou em você, porque você pagou o que você tinha combinado, porque você cumpriu com a sua obrigação e porque você quitou a sua dívida, pagou a dívida do mês. Olha como a nossa sociedade é contraditória. Nós conseguimos acreditar uns nos outros quando a gente consegue cumprir com um compromisso, mas a gente não consegue confiar no Senhor, aquele que já cumpriu e já pagou todos os compromissos por nós. Nós somos essa sociedade de plástico, uma sociedade que consegue enxergar o natural, mas não consegue viver no sobrenatural. Mas o grande desafio de todo homem e mulher de Deus é andar no sobrenatural de forma natural. E esse é o grande desafio da vida. Esse é o grande desafio da caminhada cristã, andar no sobrenatural de forma natural. Aquilo que para algumas pessoas e até para nós parece ser uma coisa muito causticante, uma coisa que vai querer muito de você. Você conseguir reverter isso e viver isso no seu dia e na sua vida cotidiana. Assim como você respira, assim como você bebe água, assim como você come, você conseguir viver 24 horas por dia, vivendo o sobrenatural de Deus, vivendo e desfrutando da presença dEle para você, vivendo e tangendo o sobrenatural de forma natural, assim como nós confiamos uns nos outros. O nosso desafio é confiar que o Senhor também vai poder suprir e cumprir aquilo que Ele prometeu para nós. Falando assim parece ser uma coisa muito fácil, mas de fato não é. De fato, as intempéries da vida, a inconstância, sabe, a gente vai na caminhada cristã vivendo de uma maneira em que a gente até acha assim, não, eu vou conseguir, agora eu vou direto, agora eu vou ter uma vida de oração, vou ter uma vida de leitura bíblica, eu vou conseguir crescer em Deus.
Só que aí o pecado bate a porta e a gente não consegue resistir. Só que aí o desânimo bate a porta e a gente não consegue resistir. Só que aí, de alguma forma, alguma outra coisa roubou o nosso tempo e a gente não consegue se organizar e resistir. Todos os dias o Senhor nos chama, todos os dias o Senhor nos recolhe, todos os dias o Senhor chama: filho, cuidado para você não cair para lá e não cair para lá. Sabe por quê? Porque Ele já deixou para nós o seguinte: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na palavra do Senhor, e na sua palavra medita de dia e de noite. Sabe o que a Bíblia diz desse homem? Sabe o que a Bíblia diz dessa mulher? Diz que ele será como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Olha só, não é só dar fruto não, a folhagem não murcha. Sabe por quê? Porque ele está junto a uma corrente de águas. Não é água parada, é uma corrente de águas. Diga para 2 ou 3 pessoas: você precisa estar junto à corrente de águas. Me ajuda a pregar aí, crente. Só que esse salmo não termina assim, né, Jefferson? Ele diz: mas os ímpios não são assim. Serão, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão na congregação dos justos, e nem os pecadores no juízo, porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Muitas vezes o nosso grande desafio é prosseguir quando tudo diz para a gente parar. Muitas vezes o nosso desafio é orar mais uma vez quando tudo diz que não adianta orar. Muitas vezes o desafio, numa pequena escala, é para você ir mais uma vez na célula, quando você não está com a mínima vontade. Muitas vezes o desafio é simplesmente permanecer de pé, quando tudo quer que você caia. A palavra do Senhor para o seu coração nessa noite é: não pare. Não pare. Existem pessoas que entraram aqui nessa noite e que disseram no seu coração: hoje é a minha última oportunidade. Não pare. O Senhor diz para você nessa noite. Você veio buscar uma resposta, aqui está a resposta de Deus para você: não pare. Ele está falando, Anderson, Ele está falando. Pode parecer uma coisa muito simples, mas para algumas pessoas, não parar é o maior desafio da vida. Sabe quando você está na academia? Eu não sei o que é isso já há muitos anos, mas eu me lembro quando há alguns anos atrás eu frequentava a academia Macedo. Aí eu ia fazer esteira. Aí eu subia na esteira. Eu não sei se eu vou abrir um parêntese. Quem já fez esteira, você fica assim também? Você desce da esteira, a perna está assim? Eu não sei por que coisa louca é essa. A gente desce da esteira, a perna está andando sozinha. Você tem que controlar. Mas enfim, você se programa assim mentalmente, porque é um exercício mental antes de ser um exercício físico. Você tem que se doutrinar, se adestrar para poder continuar ali. Você fala assim: eu vou ficar 40 minutos na esteira. Irmão, dá 5 minutos, parece que você está 2 horas. E aí você vai. Aí você fala assim: não vou olhar para o cronômetro aqui, porque quanto mais eu olhar é pior. Aí você fica um tempão correndo ou caminhando. Aí olha para o espelho, olha para lá, olha para a televisão, fecha o olho, ora, canta louvor. Já fez tudo, recitou a Bíblia toda de cor, chegou, saiu de Gênesis, chegou no Apocalipse. Quando olha para baixo, 3 minutos. O grande desafio é você conseguir permanecer, porque tudo que você quer é apertar aquele botão vermelho e botar a perninha para o lado assim. Para algumas pessoas, a realidade da sua vida é que tudo que você quer fazer hoje é apertar o botãozinho vermelho e botar o pezinho para o lado assim. Tudo que você quer é parar.
Tudo que o seu corpo pede é para você parar. Tudo que a sua mente pede é para você parar. Tudo que as circunstâncias que estão à sua volta pedem é para você parar. Mas a palavra do Senhor sendo estabelecida sobre a sua vida nessa noite é: não pare, prossiga, dê mais um passo, caminha mais uma milha. Vai adiante, porque eu sou contigo, diz o Senhor. Mesmo que ninguém mais te sustente, eu te sustento com a minha destra fiel, diz a palavra. Faz barulho aí, crente! Oh, aleluia! Não pare, não pare, não pare. Deus está no controle. Não pare, não pare. Deus está no controle. O Filho de Deus nasceu pra vencer. Falando assim parece até fácil, né? Cantando assim parece até fácil, né? Mas amanhã, a segunda-feira ainda está esperando por você. Depois da manhã, a terça-feira ainda está esperando por você. Existem algumas ocasiões que parece que você está literalmente dentro de uma fornalha. Sabe a história lá de Sadraque, Mesaque e Abednego? Tem algumas ocasiões em que parece que é a gente que está naquela situação ali. Parece que você está literalmente numa prova de fogo. Mas sabe por que o Senhor permite que você passe por algumas provas de fogo? Isso aqui é só para quem tem ouvidos espirituais. O Senhor permite que você passe por algumas provas de fogo. Sabe por quê? Porque você vai ser a centelha para dar ignição na vida de algumas pessoas que estão próximas de você. Existem algumas situações que vêm para te consumir, assim como o fogo consome a palha. Mas aquele que é aprovado pelo Senhor, cujas obras são de ouro, de pedras preciosas, de metais preciosos, o fogo não vem para consumir, o fogo vem simplesmente para refinar. Eu vou repetir sobre a sua vida. Existem algumas provas de fogo que o Senhor está permitindo que você passe, para que você seja a centelha, para dar a ignição em alguns ministérios, em algumas famílias, em algumas vidas que estão próximas a você. Será que você pode levantar uma de suas mãos e aplaudir ao nome dele nessa noite? Uou! Aleluia! Não pare! Uou! Enche o pulmão de ar e declare: não pare, não pare. Não pare, não pare, Deus está no controle. O Filho de Deus nasceu pra vencer. E tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho, com as especiarias, de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. Eles estavam fazendo exatamente qual era o costume para sepultar alguém. Tem algumas coisas que estão acontecendo na sua vida e que as pessoas já estão olhando assim, e o final vai ser assim, assim. E todo mundo que eu vi fazer, tomar esse caminho, foi por aqui. Existem algumas coisas que vão acontecendo e o final natural delas é que você seja envergonhado, é que você venha parar, é que você desanime, é que nada consiga tirar você do fundo do poço que você mesmo está mergulhando. Mas olha só, a história de Jesus, para chegar a esse ponto, primeiro eu quero abrir um parênteses aqui para falar sobre como Jesus chegou aqui.
No início da história houve uma traição. Diga comigo, traição. Traição. Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Preste atenção. O ciclo de prata tinha aproximadamente 11 gramas. Lá em Êxodo, capítulo 21, versículo 32, a palavra diz o seguinte: se um boi chifrar um escravo, pega a visão, hein? E o que vai acontecer? A consequência é que o dono do boi vai pagar para o dono do escravo 360 gramas de ouro, de prata, perdão. O que eu quero revelar sobre você, sobre a sua família, sobre a sua vida nessa noite é: todo mundo tem um preço. Sabe aquele ditado que diz assim: todo mundo tem um preço. É só você instigar, é só você procurar, que todo mundo tem um preço. Você quer me ajudar a pregar, sim ou não? Mesmo contrariado, nesse momento, vira para quem está do seu lado e diz assim: todo mundo tem um preço. Você já vai entender o que eu vou dizer e qual vai ser o desfecho disso aqui. Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. Uma moeda romana de prata, ela tinha mais ou menos entre 11 e 12 gramas de prata. As 30 moedas dá mais ou menos 370, 360 gramas de prata. Um escravo no Antigo Testamento valia exatamente isso. Sabe por qual preço Jesus foi vendido? Por preço de um escravo. 2 ou 3 pessoas já estão entendendo o mistério revelado aqui. Jesus foi vendido exatamente pelo preço que nós valíamos, porque na cruz, quando ele gritou Tetelestai, ele estava comprando a minha e a sua vida com preço de sangue. Sabe por que todo mundo tem um preço? Porque todos nós aqui, que fomos chamados por Jesus, fomos comprados pelo preço do sangue dele na cruz do Calvário. O teu preço é o sangue de Jesus. Quem pode levantar a mão e se alegrar no nome do Senhor? Aleluia. Ei, sabe qual é o meu preço, meu irmão? O sangue de Jesus. Sabe o quanto você vale? O sangue de Jesus. Existem algumas situações que tentam roubar de nós e fazer com que a gente perca de vista o quanto a gente valeu para Deus. E pior ainda, algumas situações fazem com que a gente ache que esse valor emana de nós mesmos, porque a gente só tem esse valor. Ouça isso e nunca mais esqueça: você só tem o valor do sangue de Jesus por causa da glória de Deus, porque nada é a respeito de nós, tudo é a respeito da glória de Deus. Tudo é a respeito da glória que Ele manifesta, tudo é a respeito da glória de quem Ele é, tudo é a respeito da essência de quem é Deus para nós. Pelo fato de Jesus ter sido vendido por preço de um escravo, hoje não existe mais nenhuma condenação sobre a sua vida. Eu vou repetir, só 2 ou 3 pessoas entenderam. Porque Jesus foi vendido por preço de um escravo, hoje não existe mais nenhuma condenação sobre a sua vida. Hoje não existe nenhum tipo de escrito de dívida, porque Ele rasgou e anulou todo o escrito de dívida que era contra nós, encravando-o na cruz. Oh, aleluia! Nenhuma condenação há, diz a palavra, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Já que a gente está cantando um monte de música, vamos cantar essa também? Dá um mi maior aí, meu filho. Nenhuma condenação há, pois a vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investido no vil tentador, mas nenhuma condenação há para aquele que está em ti, querido Jesus.
Agora declare: nenhuma condenação há. Pelo sangue que desceu na cruz, investidas do tentador, mas nenhuma condenação há para que ajuda, Espírito Santo. No lugar onde Jesus foi crucificado, diga comigo, crucificado, havia um jardim, diga jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. Esse é o terceiro jardim, o jardim que sela a restituição e a restauração do Senhor nas nossas vidas. O primeiro jardim, o jardim do Éden, é o jardim onde o homem perdeu a autoridade. O segundo jardim, o jardim de Getsêmani, o jardim onde o Senhor Jesus nos ensinou que o que vale é a vontade do Pai. E observa o seguinte: Jesus não foi colocado numa cova que era uma caverna comum, mas ele foi colocado num sepulcro que estava num jardim. Quando levaram o corpo de Jesus, ele não estava sendo enterrado, ele estava sendo plantado. Quando levaram Jesus e colocaram o corpo de Jesus envolto em linho, com especiarias, colocaram um pano sobre o rosto de Jesus. João capítulo 19 faz uma referência, uma menção direta a João capítulo 11. Em João capítulo 11, Jesus chegou e as duas irmãs de Lázaro vieram correndo dizendo para ele: Senhor, se o Senhor tivesse chegado um pouquinho antes, o meu irmão estaria vivo. A referência é que Jesus, quando se encontrou com a primeira irmã, fora da cidade, ao se aproximar no local onde era a casa de Lázaro, se encontra com a segunda irmã, ela leva Jesus até onde Lázaro tinha sido enterrado. E aí, quando Jesus diz para aquelas pessoas: tirem a pedra, eu quero revelar algo profundo da parte de Deus para a sua vida. Jesus, na oração de Jesus, ele disse assim: Pai, graças eu te dou porque me ouviste. É no mínimo curioso que Jesus tivesse dito isso, porque Lázaro ainda não tinha ressuscitado. É no mínimo intrigante que Jesus tivesse dito isso naquele momento, porque o milagre ainda não tinha acontecido. Naquele momento ali, a Bíblia diz que Jesus é Deus, amém? A Bíblia diz que Jesus é homem, amém? 100% homem, 100% Deus. Mas a Bíblia revela que Jesus, conforme ele ia crescendo em conhecimento e em graça. Não significa que Deus baixou um HD na mente de Jesus e ele já sabia de todas as coisas. Ele foi aprendendo, ele foi sendo submetido às coisas que nós, como homens, somos submetidos. Aquele era o desafio para que Jesus pudesse vivenciar o capítulo 19, porque naquele momento ali, ele já sabia aquilo que o Pai, através dele, queria realizar. Por isso, quando ele ora: Pai, graças eu te dou porque me ouviste, ele estava nos ensinando que existem algumas coisas, meus irmãos, que já foram deliberadas por Deus para nós, através da sua palavra. Basta que eu e você tomemos posse dessas coisas. Tem gente que fica correndo atrás de profeta, correndo atrás disso, daquilo outro, quando na verdade o que nós precisamos está aqui, ó.
Existem algumas bênçãos provenientes da liberalidade, sim. Existem algumas bênçãos provenientes da obediência, sim. Existem algumas bênçãos provenientes para quem é filho. E tudo isso já está aqui, ó. O que Jesus nos ensinou é: coloque-se na posição e tome posse daquilo que o Senhor já deliberou sobre a sua vida. Por isso ele orou: Senhor, graças eu te dou porque me ouviste. E ele diz: rola a pedra. Lázaro, vem para fora. Tem algumas pessoas nessa noite que eu vou repetir em voz alta porque você está precisando ouvir: Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. Sai do quarto escuro da sua mente. Sai do quarto escuro da solidão. Sai do quarto escuro do vício. Sai do quarto escuro da incredulidade. Lázaro, vem para fora. Porque no momento em que Lázaro saiu, você vai olhar no texto, ele também estava enrolado com linho, também tinham ungido ele com especiarias. Da mesma forma que aconteceria com Jesus, mas com Jesus ninguém o ajudaria. Quando Jesus delibera essa bênção sobre essa família, ele nos mostra uma coisa que muita gente não consegue entender no meio evangélico, que eu preciso terminar por causa da hora. Lázaro, ele não era um membro proeminente da sinagoga. Ele não era um homem de muita influência na cidade. Lázaro não era apóstolo, mas ele era amigo de Jesus. Intimidade é melhor do que o cargo. Intimidade é melhor do que o cargo, porque se tiver o cargo e não tiver intimidade, você não tem o acesso de Jesus. Você não tem a presença dele. Muitas vezes a gente quer buscar o cargo, a gente quer buscar a proeminência, a gente quer buscar aparecer, mas não quer buscar intimidade. Mas o que me constrange é que mesmo sendo assim, pobre pecador, eu não vou cantar essa não, mas Deus me ama. Eu vou falando assim, tem umas que vêm assim na hora. A grande questão é a gente conseguir enxergar quem é Jesus para nós. Porque no mundo de plástico, a pergunta continua: quem é Jesus para você? Jesus realmente é quem ele disse que é? Será ele um louco? Será ele um mentiroso? Ou será que ele é de fato o Senhor? Porque se ele é o Senhor, e existem muito mais fontes extra-bíblicas falando sobre Jesus, falando sobre a crucificação, falando inclusive sobre a ressurreição, sobre o eclipse e sobre o aparecimento de outras pessoas que tinham sido dadas como mortas. É só você ir lá em Joséfo, que não era crente, não era cristão, e fala sobre exatamente as coisas que a Bíblia fala. Então, meu irmão, incredulidade não é uma questão de evidências, é uma questão de relacionamento. Lázaro, vem para fora. E colocaram Jesus num túmulo que ficava em um jardim. Sabe, existem alguns momentos em que literalmente o Senhor nos programa, e assim como nós somos a centelha na vida de outras pessoas, esses dias aconteceu uma situação muito interessante. A Dilce deixou a moto lá em casa. Eu gosto muito de moto, só que a moto dele é ridícula, horrível, desculpa falar assim, tá na internet, mas não teve jeito, tá? Que aquela moto sua realmente, só Jesus na causa. E aí ele deixou a moto comigo e falou assim: Bebinho, você pode usar a moto, mas o cabo da vela está partido. Aí eu falei, só que ele arrumou uma gambiarra, Gabriel, que ele encosta assim, para poder a vela dar centelha para o motor funcionar. Porque se a vela não gerar centelha, o motor não funciona. Você pode acelerar, pode encharcar o motor de gasolina, se não tiver a centelha, o motor não funciona. No carro é a mesma coisa. Para quem tem carro a gás, de tempos em tempos, num período menor, você tem que trocar vela e cabo de vela, porque força muito mais.
E aí quando você acelera o carro a gás, se tiver com uma velha o cabo de vela ruim, o carro, pum, no meio da rua. Quem riu é porque tem carro a gás, né? Não, eu também tenho carro a gás, mas o meu ainda não está explodindo não. E aí, lá em Boa Esperança eu pego a Via Lagos. Irmãos, é uma sensação de liberdade você pegar a Via Lagos, domingo, 6 horas da tarde, não tem ninguém na Via Lagos. O pastor Rafael fala que depois de 100 km por hora o anjo fica para trás, o Espírito Santo sai do carro. Tem gente que gosta de viver fortes emoções, né? Aí esses dias eu fui um desses. Estava atrasado para ir para o culto, falei, tem que chegar lá. Irmãos, eu nunca pisei naquele carro meu até encostar na tábua. Nesse dia eu encostei. O Espírito Santo ficou na entrada da Via Lagos. Mateus estava comigo, cadê Mateus? Mateus está ali, atrás. Aliás, eu quero honrar a vida desses irmãos também. Adilson e a esposa dele, eles continuam morando ali em São Pedro da Aldeia, assim como eu. Mateus continuou morando aqui em Cabo Frio. Esses irmãos, eles voluntariamente decidiram me acompanhar nessa empreitada para Boa Esperança. Irmãos, vocês têm noção do que é isso? Eu nunca mais na minha vida eu vou me esquecer do que esses irmãos estão fazendo por mim. Eu queria que você desse uma salva de palmas pela vida desses irmãos. Eu falei que ia fazer isso porque o Mateus fica cheio de vergonha. Se tivesse a luz acesa, vocês iam ver o rostinho vermelho dele. Mas enfim, eu fiz e eu acelerei. E graças a Deus cheguei, né? E aí, o estalo que vem é o seguinte: muitas vezes a gente serve como uma centelha. E quando a gente se capacita e se gabarita para ser uma centelha funcional, uma centelha que vai servir na vida de outras pessoas, significa que nós somos também uma centelha para aquilo que Deus quer fazer através de nós. Porque, abrindo um parênteses aqui, aquilo que a vida fez com você, não pode apagar o que Deus está fazendo em você e através de você. Mas aí você serve essa centelha na sua vida. E tem alguns momentos, irmãos, que Deus, Ele pisa no acelerador e Ele faz com que você seja alguém muito relevante para quem você está perto. E em todos os momentos que Ele pisa no acelerador, e não importa se nesse momento na sua vida você está passando por algum tipo de dificuldade ou por algum tipo de situação adversa, porque quando Deus, existem algumas pessoas aqui nessa noite, que quando Deus pisar no acelerador, você já está fazendo uma centelha bonitinha. Ei, escuta isso, a sua centelha já está bonitinha, já está servindo para ignição. Quando Deus pisar no acelerador na sua vida, Ele vai liberar todo o potencial que você tem para passar por cima de toda e qualquer situação, para romper no sobrenatural de forma natural, para fazer com que tudo na sua vida seja para a glória dEle, e que você possa desfrutar a boa, agradável e perfeita vontade dEle. Você vai experimentar o agir de Deus sendo estabelecido sobre a sua família. Quase cantei agora de novo, hein? Não vou cantar não por causa da hora. Posso cantar, Rafael? Esse Jesus, e aqui eu estou me encaminhando para terminar, porque amanhã eu não trabalho não. Que bom, mas Jéssica tem faculdade cedinho. E aí, e vocês também, né? Trabalho, claro. Esse mesmo Jesus que foi plantado, esse mesmo Jesus que disse que Ele era, e que Ele é, e que Ele há de vir, Apocalipse capítulo 1, versículo 7, eu sou o Alfa e o Ômega, o Todo-Poderoso, aquele que é, e que era, e que há de vir. Esse mesmo Jesus que atribui isso a Ele, a Bíblia diz que esse Jesus, Ele veio, esse Jesus, Ele está entre nós, e esse Jesus, Ele irá voltar. Na época dos discípulos, e aqui é para terminar mesmo, havia um cumprimento entre os judeus, que era o cumprimento Marã. Eles usavam esse termo, que significa o Messias virá.
Toda vez que um judeu se encontrava com outro nos tempos do Antigo Testamento, eles se cumprimentavam e diziam Marã, que significa o Messias virá. Aquilo mantinha na mente deles a esperança de que o Salvador viria para libertar Israel. Na época que Jesus veio, morreu e ressuscitou, aqueles que eram discípulos de Jesus, eles modificaram esse cumprimento, e eles passaram a dizer Maranata, que significa o Messias veio, ele está entre nós e ele voltará. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Ei, o rei está voltando, meu irmão. O rei está voltando para me buscar. O rei está voltando para te buscar, meu irmão. Muitas vezes a gente perde de vista aquilo que realmente importa, e o que importa para nós é a glória de Deus. O que importa para nós é que o Messias veio, o Messias está entre nós e ele voltará. Coloque-se de pé em nome de Jesus.